Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Semana passada a gente tentou fazer a nossa live com a Norma, mas a nossa conexão não deu. Tentamos e hoje, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer a nossa live, se Deus quiser. Vamos esperar um pessoal entrar um pouquinho. Logo eu já vejo a Norma para ela entrar, para a gente conversar sobre o que são florais, como eles agem, como eles funcionam, como devem ser usados, como foram descobertos. Tudo isso é o que a gente vai falar na live de hoje. Então você que está por aí, já começa a mandar para os teus amigos, para a gente poder ver, aproveitar bastante a Norma, porque ela é muito bem informada e ela tem coisas especiais para falar para a gente. Então já começa, pega esse aviãozinho que tem aí do teu lado, dispara aviãozinho pro pessoal ver a nossa live, tá bom? Porque quanto mais gente, mais legal vai ser, mais dúvidas e vai ser super interessante. Vamos lá, vamos disparar para todo mundo para a gente poder fazer uma live super animada e top. Oiê! Oi, doutora Josiane. Tentativa 2. Tentativa 2, ou essa vez vai, né? Esperamos que a internet... Hoje eu tô sentindo uma estabilidade aqui na situação. Que bom, você tá que bem? bom. Tô bem, e você? Como é que tá? Também, tá tudo bem, bom. tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre os nossos florais? Sim. Eu, quando leio o seu currículo, eu fico tão empolgada que eu quero saber de tudo. Eu começo a ler, agora eu quero saber de tudo. Então, Norma, conta para o pessoal como você se formou, como é que foi a tua escolha pelos florais, onde você estudou, para o pessoal saber. Então, bom, eu estou completando 30 anos trabalhando com os florais. E desde uma época que quase ninguém conhecia os florais, tinha muita gente que pensava que floral tinha a ver com aromaterapia, ou outras pessoas pensavam que era arranjo de flor, quase ninguém conhecia. Hoje em dia o pessoal já conhece mais, né? Mas eu me encantei com os florais desde o momento que eu experimentei, fui num momento de transição, né, de vida. E aí eu queria poder oferecer isso para as pessoas, né? Eu gosto muito de lidar com as pessoas de uma forma natural. Eu já vinha estudando, sempre me encantou o trabalho de autoconhecimento, de aprofundar, se aperfeiçoar, né? De se conhecer melhor a si mesmo, as pessoas, né? E aí eu deparei com os florais e achei muito interessante, fui buscar, né? Fui pesquisar mais. E aí acabei fazendo formação pela Flower Essence Society da Califórnia, pela Healing Herbs da Inglaterra, e daí eu fiz o meu Practitioner, que é uma formação prática, na Fox Mountain, em Massachusetts. E ao longo do tempo, a gente não para de estudar, né, Ju? A gente que lida com o ser humano, com as pessoas, está sempre estudando. E aí eu também fiz uma pós-graduação em counseling, que é aconselhamento. A gente pode dizer que seria um parente do coaching, né? Então, tudo isso para me ajudar a lidar com as pessoas de uma forma mais efetiva. E então, cada vez mais eu continuo estudando também, né? Sempre, E né? você falou uma coisa interessante.
quando a gente fala em florais, a gente tem duas manifestações. Tem aquela pessoa que fala, nossa, eu adoro, e tem aquela pessoa que fala, ah, isso aí não funciona. A gente sempre se Uhum. depara com essas pessoas, né? Sim, sim. E aí tem a terceira pessoa que fala assim, ah, floral, ah, mas é que eu não gosto de misturar religião. As pessoas Ah, misturam, né? As mistura. pessoas Tem fazem gente que mistura. uma bagunça, Confusão, é. uma confusão. Então, na verdade, os florais tiveram uma origem com um médico, né? Que foi o Dr. Sim, Bach, não sim, foi isso? sim, com certeza. O Dr. Bach, ele era um médico inglês e ele era bacteriologista, pesquisador e uma pessoa muito sensível. Ele percebia que quando o corpo somatiza, é sinal de alguma coisa ocorrendo no plano emocional, mental. Você pode observar que quando a gente está bem, dificilmente a gente pega um resfriado, uma gripe, o que quer que seja, porque o sistema imunológico fica melhor, né? É. Então, ele queria trabalhar na causa, não somente nos efeitos, né? E como é que Tratar. ele fez esses testes? Ele pegava as flores e ele dava para a pessoa e observava o que ela sentia? Era isso? Então, isso ao longo do tempo foi um processo até ele chegar nisso, né? Uhum. Porque ele trabalhou como médico alopata, tinha um consultório de sucesso em Londres, e daí ele foi trabalhar uns 3 anos no Hospital Homeopático de Londres. E a homeopatia também observa o ser humano como um todo, né? Tem alguma diferenciação, né? Tanto é que os primeiros florais ele até preparou da forma homeopática depois que ele desenvolveu esse trabalho. Ele queria assim algo o mais natural possível, né? Então ele voltou à região de origem dele, que é o país de Gales, e começou a pesquisar plantas e em especial as flores. Não é que ele inventou isso, já se sabia, né? Porque isso é conhecimento já bem antigo, que muitas flores já eram conhecidas por atuarem no estado emocional, né? Você pega uma simples camomila. Camomila pode ser preparada desde um chá, um remédio homeopático, um fitoterápico e um floral, né? Depois do Dr. Bach, que ele sistematizou dessa forma. Mas não é que ele inventou, já a gente, assim, o ser humano já tinha essas experiências, né? As pessoas que lidam com plantas, e mesmo na alopatia, não é? Hoje em dia também se utiliza, né? Mas principalmente, assim, quem gosta dessa área mais natural. Então, eu falei a camomila, embora ela não seja do sistema de Bach, porque é uma florzinha bastante conhecida. Mas É. assim, é popularmente conhecidas tantas outras flores que atuam no emocional, né? Uhum. Então, a valeriana, passiflora, etc. Tantas florzinhas, né? E é o E, que ele descobriu? Que a essência é que tinha a ação no sistema nervoso. Como é que foi essa descoberta técnica? Me explica assim como é que, como então, é que ele age. pois é, o Dr. Bailey era muito observador, né? Então ele observava as pessoas, mas observava as plantas também. O habitat da planta, onde crescia, se germinava rápido, se era mais lenta, como disseminava as sementes, as cores, os aromas, tudo assim ele, trazia a ele assim, ele fazia analogias, né, com os estados de ânimo, embora muitas já fossem até conhecidas, né? Eu mesmo estudando mais profundamente, eu observei que boa parte das flores que o Dr. Bach usou também tem uso fitoterápico, né? Mas a gente pode dizer assim que os florais assim, trabalham de uma forma ainda mais sutil, né? Acho que tem mais ligação com a física do que com a química. E uma vez conversando com um físico nuclear, que assim gosta muito dos florais, ele dizia que o floral atua assim na estrutura submolecular, é vibracional, é frequencial, né? Então não é algo místico, é algo natural, só que tem Físico, mais né? ligação Físico, né? com É. físico, exatamente, exatamente. Porque, inclusive, alguns terapeutas possuem até aquele pêndulo que marca a energia, que também não é religião.
Ele Não, marca a energia do produto, né? mas aí já é uma outra técnica, né, que o Dr. Bach não utilizava dessa forma, né? Que às vezes as pessoas misturam com outras técnicas, mas não é necessário fazer isso, né? A gente pode ir pelo método da observação, né, como o Dr. Bach fazia, e lógico que teve muito de empírico, né, no início, ele experimentava com ele mesmo, ele dava para os seus pacientes, os seus assistentes também, né? E ficava assim muito contente com os bons resultados. E tanto que a coisa foi evoluindo, ele desenvolveu os florais na década de 30, né? Mas hoje em dia os florais são reconhecidos até pela Organização Mundial da Saúde, entre as práticas de terapia integrativa e complementar. Então, na E isso, verdade, a ação do floral, ela é celular ou ela é tipo neural? Que a pessoa, por exemplo, vamos falar algum floral de medo, né? A uhum, pessoa de fato, porque sempre tem uma dúvida no público, assim, a pessoa está sugestionada a melhorar. Sempre os pacientes falam assim: ah, doutora, a senhora acredita, por isso que funciona. Como eu não acredito, não funciona. Aí eu dou exemplo, mas quando a gente dá no animal, ele não está sugestionado e funciona. exatamente, Entendeu? exatamente. Então, Olha, assim, é aí que a minha observação começou nos animais, por exemplo. Eu posso me sugestionar, mas o animal não, né? não, Então, eu assim sempre como ficava me perguntando, onde ele age exatamente? É celularmente? Onde exatamente ele age? então, você vê os animais, os bebês não sabem o que estão tomando, né? E tem resultado muito bom. A gente pode dar floral para pessoas de todas as idades, mas eu diria que ele é vibracional, ele é frequencial. Quer ver um exemplo que pode ajudar também? Digamos, a musicoterapia. Ela é vibracional, né? Trabalha com frequências, com sons, com melodias, né? E isso interage com a pessoa. Um outro exemplo, os florais, como a homeopatia, trabalham com informações da planta. A flor, ela é o auge da planta, ela é o sistema reprodutivo da planta, então ela contém todas as propriedades da planta. E então o Dr. Bailey ele extraía, né, as propriedades de uma forma super natural e é como se a gente estivesse colocando informação na pessoa. Quer ver um exemplo assim bem moderno, né? A gente tem um computador. Você pega um pendrive. O pendrive contém o quê? Ele contém informações. E aí, interagindo com o computador, ele vai provocar uma resultante. Então, da mesma forma, a pessoa toma os florais, ela toma as gotinhas, e aquelas gotinhas com as propriedades da planta, como diria o físico, vai entrar na estrutura submolecular. Ele vai interagir com a pessoa, com a frequência da pessoa. Então, digamos, um floral para trabalhar, digamos, medos, né? Então, ele vai trabalhar e ajudar a pessoa a ficar num estado harmônico, de forma que ela consiga ter mais coragem, se impulsionar para tomar atitudes, etc. Então, ele vai interagir dessa forma. Eu diria que é frequencial, vibracional. Eu tenho uma aula assim, bem grande, assim, que eu não, para não ficar assim muito tempo entrando em aspectos mais técnicos que seriam necessários, né? Mas durante o curso, assim, eu entro bastante em detalhe, mostro a diferença entre um floral, um fitoterápico, um remédio homeopático. E posso dizer que o floral ele é muito menos diluído do que um remédio homeopático, por exemplo. E Uhum. o remédio homeopático atua assim, atua muito bem também, tanto hoje em dia a homeopatia faz parte da medicina, né? Claro. E é assim muito mais assim, aquela dizem que só fica a informação da substância, né? Então assim, E como é que age o tal do Rescue, que todo mundo conhece, né? Acho que não uhum. vai ter uma pessoa que não conhece. Hoje Ele em é um dia pool de plantas?
Então, hoje em dia, muita gente conhece, né, Jô? Ele é um composto de 5 flores e ele é um emergencial. Eu sei que, como ele é bastante conhecido, tem muita gente que vem usando o Rescue para tudo quanto é situação, mas o ideal mesmo é que a pessoa se trate de uma forma mais específica. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o Rescue, como um emergencial. Então, ele vai lidar com o quê? Com choques, traumas, a pessoa passou por alguma coisa que mexeu muito com ela, que mexeu muito com o estado emocional, tirou ela do centro. E então ele vai ter floral que trabalha assim, com essas questões do trauma, do choque, para ajudar a estabilizar a pessoa naturalmente, mais rapidamente. Que mais? Com medo, com pavor, né? Que a pessoa passou na situação de emergência, ou pode ser, ela pode até tomar antes de alguma situação que para ela pode ser muito estressante, né? E então ele tem esse floral também para medos, para pavor, pânico, assim, nesse sentido, né? De a pessoa ficar muito assustada, né? Que mais? Tem floral para a pessoa voltar logo ao normal, né? Mas tem gente que, assim, quando está numa situação dessa, fica muito aflita para querer resolver tudo, acaba se atrapalhando, né? Então, tudo no sentido, assim, de harmonizar. E também tem floral dentro do Rescue para aquela pessoa que fica meio fora de órbita, né? Então, o Rescue tem essas 5 florzinhas para ajudar a pessoa a voltar mais rápido ao normal. E como ele é um emergencial, não é um floral que você vai ficar tomando sempre. A gente não vive em situação de emergência todo dia, né, Jô? Então, é para situações específicas. O Rescue, normalmente, a gente toma assim, no máximo uma semana, 10 dias até se sentir que deu uma estabilizada. Tem gente que logo de cara já se estabiliza mais rapidamente, né? Então, varia de pessoa para pessoa o resultado. E você também tinha falado que tem gente que pensa que precisa acreditar, ou tem gente É. que fala, eu não acredito, então, mas não precisa acreditar. O floral, se for bem preparado, de acordo com o temperamento da pessoa, com o momento de vida, e assim ele vai atuar de uma forma bem específica e assim na maioria dos casos, assim eu tenho experiência assim de tantos anos e tem sido muito gratificante ver como as pessoas se sentem melhor, como elas ficam dá uma harmonizada geral. A gente pode dizer que o floral atua na alma, né, da pessoa que é Então, é por capaz. isso que eu falo assim, é uma ciência. Então, É uma não é que a gente ciência. te encontra e fala, me dá um floral aí. Precisa Não, ter uma não anamnese, precisa ter uma. Eu precisa. não, as pessoas, me dá, sabe aquele floral que a moça te deu? Toma também. A pessoa não entende isso, É, porque cada um é um. Então, precisa, a Norma é terapeuta, então, assim, tem que fazer uma consulta, é uma anamnese demorada para entender tudo, que nem o Dr. Bá sim, fazia, não é, Norma? Aí você exatamente. chega a uma conclusão. Então, o que serve para mim não serve para minha amiga, porque são Exatamente. temperamentos diferentes, né? Com certeza. Dr. Baile estudou os temperamentos e fez analogia com as flores que ele utilizou no sistema, situações crônicas, situações do dia a dia, situações agudas, que a gente pode chamar de estresse, né? Então, assim, tem que ser bem específico, de acordo com o temperamento e o momento de vida da pessoa. E ela não, Uhum. realmente não precisa acreditar, precisa tomar um floral adequado, né? Então, tem muitos exemplos práticos, muitos casos assim de pessoas que já chegaram no consultório perguntando se precisava acreditar, né? Principalmente assim Os homens. isso, dos homens. Estou lembrando do caso esse inclusive um médico, né? E médico alopata, cirurgião gastro. E quando ele chegou no meu consultório, a primeira pergunta que ele fez, ele falou que tinham recomendado, acho que o pessoal da família tinha se dado bem com floral,
Mas ele falou, olha, só que assim, eu sou alopata e eu não sei se tem que acreditar, porque a gente ouve cada uma aí mundo afora, né? Mas Oh, depois eu vou depois esclarecer bem essa coisa de que não é místico, é um produto realmente natural. E aí eu falei para ele, né? Falei, o senhor não precisa acreditar, precisa tomar um floral assim de acordo com o seu temperamento, que o senhor está sentindo, né? E tomar direitinho, né? Porque tem gente que assim, não toma direito, tem o floral, mas não é, quer dizer, não precisa ser também tão disciplinado, mas que tome o floral, né? Assim, durante o tempo necessário até se sentir melhor, né? E aí ele começou a tomar os florais. E interessante, quando ele veio, ele estava assim, numa situação de estresse muito grande. Ele relatou, lógico que eu não vou falar o nome, né, da pessoa, claro. mas ele contou que ele estava muito estressado, assim, tanto na casa, na família, que ele chegava em casa já brigando com as filhas, com a esposa, e mesmo no hospital, às vezes se indispunha com as enfermeiras, porque ele estava realmente muito estressado, acho que acumulou muita coisa para ele. E aí, ao longo do tempo, ele foi, porque floral também é um processo, não é um vidrinho só, é uma Claro. terapia, é terapia floral, né? O floral é um recurso, uma ferramenta que a gente tem dentro de um processo terapêutico natural. E aí ele foi se sentindo melhor, e foi até assim, até engraçado, eu posso dizer, numa consulta que ele chegou, ele falou assim, eu perguntei, aí, como é que está? Tá tudo, tá melhor? Daí ele falou assim, eu estou preocupado agora. Daí eu falei, mas por quê? Quis saber o que estava acontecendo? Daí ele falou, porque eu estou muito calmo. Eu falei, quer dizer que precisa ficar nervoso para resolver as coisas. Tem gente que, assim, aliás, é bastante comum, né? Na nossa sociedade, o pessoal achar que para resolver as coisas tem que ficar estressado, nervoso, preocupado. A gente sabe que vai trabalhando o emocional, pode estar assim, nossa, super assoberbado de trabalho, de atividades e tudo, mas dentro, interiormente está bem, interiormente está calmo, está sereno. Então, e ele ficou muito impressionado, né, com o resultado dos florais. Ele falou, olha, para quem achava que precisava acreditar, ele falou, e eu experimentei e senti que é bom. E como ele é cirurgião gastro, né? Então ele lidava com pessoas com gastrite, úlceras, etc. Então ele começou a falar para as pessoas, olha, vai tomar um floral, aí fica muito mais fácil até ele de tratar as pessoas, né? Logicamente que a parte clínica aí não é da minha alçada, né? Mas a parte ligada ao estado da pessoa, o estado emocional, ajuda muito quando a pessoa está melhor, ela colabora muito mais com o tratamento, né? Tem. E você tem experiência em algumas doenças dermatológicas, por exemplo, vitiligo, psoríase, que são aquelas de fundo emocional, aquelas alopécias areatas, que Sim, também é sim. de fundo emocional, urticária, que às vezes você revira a pessoa de cabeça para baixo e não acha a causa daquele empolamento que ela tem. Você tem experiência com esses casos Sim, também? sim, tenho bastante experiência assim, ao longo do tempo. Tenho observado assim, que a ansiedade, principalmente, é causadora de afecções de pele, né? Parece que a pessoa quer soltar tudo pela pele, então acaba sendo uma questão psicossomática, né? Então, Uhum. digamos, eczemas, coceiras, psoríase, né? Embora seja autoimune, né? Também, mas a pessoa ela em momentos em que ela está mais ansiosa, mais estressada, costumam os surtos serem mais frequentes, né? O que se sabe hoje na medicina é assim, é que você sabe que médico, hoje nem tanto, mas ele demora para ele pronunciar a palavra assim, há um componente emocional, ele demora para falar isso.
Não é Eu o meu sei, caso, não é o meu eu caso. sei. Mas assim, os médicos demoram. Então, assim, eu me lembro bem que antes da pandemia, no último congresso americano, se falou bastante sobre vitiligo, sobre psoríase, e aí um médico falou assim, as descobertas dos genes, dos números dos genes, e nananã, aí ele disse assim, em todas as duas patologias, de uma coisa é certa, um evento emocional deflagrou a cadeia da doença. Com Então, certeza. até sim pode haver até há ligações com doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, doenças de tireoide, tudo isso. Mas eu achei interessante falarem, mas é certo que há algo emocional. Então, eu já achei uma vitória, porque um Sim, americano se render a isso. Né? com Mas os certeza. pacientes, em geral, eles não cedem a isso. Principalmente os pacientes que estão me ouvindo, homens, não levem a mal, mas quando você fala para o homem que existe um componente emocional, ele fala: não, não é comigo. E aí a doença fica mais difícil de ser tratada. Uhum. Porque uma vez que o seu cérebro aprendeu e compreendeu que ele deflagra ou a psoríase ou ele fica branco mediante uma situação que você está vivendo, ele aprendeu esse caminho. Ah, eu tô triste, fico branco. Ah, eu tô triste, cai o cabelo. Então, eu digo que o cérebro precisa desaprender esse Uhum. mecanismo, né? Sim, E sim. aí as pessoas, elas também não ajudam, porque elas falam, não. Então, às vezes, a pessoa prefere tomar um imunológico poderosíssimo para lidar com uma coisa que talvez fosse mais fácil entrar em contato com ela mesma e resolver. É claro que eu não estou desprezando os casos que de fato precisam Claro, de claro. medicamentos. Né? Nós Uhum. estamos falando de casos mais suaves, onde Sim, a terapeuta de florais ajudaria muito, né? Você claro. tem bastante caso desse? Então, olha, já atendi muitos casos assim, inclusive de vitiligo também, você estava falando, né? É. E eu lembro bem de uma moça que foi assim, após um trauma, né? Que desencadeou o processo. E então ela fazia o tratamento tanto clínico, dermatológico e com floral também. E Sim, foi muito legal assim para ajudar ela primeiro a lidar bem com isso, né, com a questão, né, e também para ajudar a frear também o processo. No caso também da psoríase, eu observo que a pessoa, quando está mais no estado mais harmônico, ela também reage muito melhor, evita assim que ela fique reproduzindo aqueles quadros, né, de intensa psoríase e que é incômodo para a pessoa se sente mal, né? A autoestima da pessoa vai lá embaixo também, até socialmente é sim. difícil a pessoa, o convívio, né? Porque a pessoa, ela se olha no espelho, ela não se gosta, às vezes vai dar a mão para alguém, a mão tá cheia de crostas, cabelo, couro cabeludo, cada um tem uma, pega em Uma algumas manifestação. partes, uma manifestação, né? Né? E Então, é um trabalho conjunto, eu diria que é um trabalho complementar, né? Com os florais, mas assim bastante eficiente. A gente tem tido resultados muito bons e porque essas doenças ligadas às emoções, e isso já é sabido, mesmo na medicina chinesa que eu estudei, é milenar, né? Às vezes, quando eu ouço alguém falar isso, eu falei, nossa, mas eu já conheço isso há tantos anos e eu nem sou tão velha assim, né? pois Que é, onde os chineses já falam da nossa, importância das emoções nos meridianos, né? Então, isso já é exato, uma coisa muito conhecida para mim. E quanto mais eu me aproximo da medicina chinesa, mais eu entendo essa relação. Agora, eu não desprezo os outros tratamentos, até claro, porque tem paciente que não se sente confortável de usar um floral, alguma claro. coisa assim, né? A pessoa Então, eu precisa lembro do meu aceitar. mestre, ele falava assim, você deve ensinar medicina chinesa para quem quer aprender medicina chinesa. Uhum, Não tente exato. converter uma pessoa, né? Exato. Da mesma Se forma ela que não quer, ok, vamos fazer o caminho convencional.
E me conta uma coisa, nos teus estudos das suas viagens, você viu alguma relação com a longevidade e com a beleza mesmo, assim? Isso foi estudado ou nunca se estudou sobre isso? Sim, eu mesmo observo, né? É, se a pessoa em estado harmônico, né? Físico, emocional, mental, espiritual, é, a saúde dela, o sistema imunológico funciona melhor, a saúde, a aparência, tudo melhora, né? Então, eu vejo sim, tanto a pessoa se conservar por muito mais tempo, né? É, quanto assim em termos de beleza, a pessoa num estado mais sereno, logicamente que até o semblante fica melhor. A pessoa vai fazer menos careta, com isso vai formar menos rugas. Obviamente que a pele, ao longo do tempo, é importante ir tratando, né, Não, doutora Josiane? Isso é que é fundamental. normal, né? É Eu falo que é a normal, né? gravidade, né? Sim, tem a lei da gravidade, então você tem que ir lidando com essas questões. Mas o semblante da pessoa, a beleza, realmente faz a diferença. E não só o rosto, mas a postura da pessoa. Você vê uma coisa, uma pessoa quando ela se sente bem com ela mesma, quando ela se sente segura, ela é até mais ereta, ela tem uma postura mais segura, mais firme. Agora, a pessoa, se ela está deprimida, então, até assim, a coluna, você vê, até a coluna fica, a pessoa se curva, e com isso pode provocar dores também. É, e que mais? Pressão alta. Também já tratei pessoas, quer dizer, não clinicamente, mas com os florais, a pessoa que apresentava picos de hipertensão, né? E a pessoa, em paralelo ao tratamento dela, a pessoa, assim, se sentindo muito melhor, muito mais equilibrada emocionalmente, então o físico responde melhor. Então, logicamente, tanto assim em termos de saúde física, como de aspecto de aparência, de beleza. E quanto mais a pessoa tem essa consciência, no conjunto todo, né? Logicamente que ela vai ter uma vida muito mais qualitativa, né? Entendi. E Me diz uma coisa, geralmente você faz uma consulta e aí a pessoa, e aí você faz um plano para a pessoa com os florais, não é isso? sim, sim. Normalmente eu faço a primeira consulta, inclusive demora um pouco mais, porque eu preciso entender o movimento da pessoa, o temperamento, como ela reage às circunstâncias e o que ela traz, né, do momento de vida dela, quais as queixas, né, emocionais, o que ela está sentindo. E aí, eu vendo aquele panorama todo, eu vou conversando, a gente vai elaborando também as questões, porque é terapia com os florais. Só que, assim, eu tenho esses recursos dos florais, então, eu vou assim, até explicitar um pouquinho mais. A pessoa faz uma terapia, digamos, lógico, a psicoterapia é ótima, tudo no final das contas se complementa, né? Às vezes a pessoa também está passando por um psiquiatra ou qualquer outro tipo de forma terapêutica, né? E então a gente vai conversando de uma forma a que ela entenda o que ela está sentindo e elabore isso, a gente vai conversando, né? E procura. E nessa área, é uma área assim, bastante ampla, porque a gente não fica só nos aspectos psicológicos, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo uma terapia e ela até entende o que ela está sentindo. Lógico que a psicologia vai ajudar bastante também, né? A terapia, a psicoterapia, mas às vezes o emocional não andou junto. E é aí que entram os florais para ajudar a estabilizar de uma forma natural. Então, sem provocar reações adversas, né? E a gente sabe que tem remédios, né, psiquiátricos, e não também tirando eu não sou radical, eu acho que em casos mais graves ou mais patológicos, né,
tem situações que a pessoa precisa de algum remédio também, Claro. né? Cada caso é um caso, né? Cada Tem pessoas caso é que um têm, caso. que Cada... precisam, né? Ah, Exatamente. legal. E Mas, me diz uma coisa, Norma, o pessoal que está vendo a gente, se quiser passar em consulta com você, qual que é o contato para as pessoas entrarem? Qual que é o número? então, o meu WhatsApp, posso passar o WhatsApp? Pode passar. Então, é 9609-9737. 99609-9737. Ó, deixa eu escrever certo aí, ó. 996099737. Isso, com o prefixo 11 daqui de São Paulo, né? Então, Mas assim, eu tenho... porque a gente está falando bastante aqui, mas eu Uhum. volto a dizer, não é uma coisa tão simples assim que a gente vai e compra floral pronto. Assim, Não, não, cada um não. é um. Porque a gente tem experiência na ONG dos animais, a nossa maletinha da farmácia tem um rescue. Então, quando os Uhum, cães começam a ficar extremamente agitados, eu pingo na água e na boquinha deles. Entendeu? uhum, E é impressionante. Até os voluntários falam assim: cadê o floral? Cadê o floral? Que começa, uhum. às vezes dá um agito que a gente não entende por que eles estão daquela maneira. Alguma coisa perturbou. E aí começa uma latinha em quantidade, aí a gente pinga o floral na água para todo mundo, já está dentro da maletinha. E Sim, sempre funciona. Então, o que eu quero dizer é que, assim, se você está precisando fazer uma consulta, entre em contato com a Norma, senta, faz um negócio bonitinho, né? Assim, programado, bem analisado, feitinho. né? Bem, bem certinho para Sim, você obter o resultado. Porque senão as... você vai chegar à conclusão que o floral não funciona. Então não Pois é, adianta, né? claro, não é chegar, porque como floral, ele não tem tarja nem vermelha nem preta, então as farmácias, principalmente as farmácias homeopáticas, é que manipulam os florais, né? Então a pessoa chega e ela acha que ela poder comprar, ela até pode, só que ela não conhece bem para que serve cada um deles, ela precisa também se observar. Então, e é importante o processo terapêutico, né? Então, realmente, o ideal é que a pessoa passe pela terapeuta, que ela converse, que ela exponha. É um conjunto. O que eu observo também, que quando a gente fala, a gente também ordena as ideias, a gente se organiza, a gente, coisa que pode estar lá embutida, a gente solta, né? E aí, no final, né, a gente... Daí eu indico os florais, né, de acordo com o temperamento, momento de vida, e a pessoa é importante também que ela tome direitinho e acaba virando assim uma parceria muito gostosa, a pessoa vai se sentindo melhor e eu vou acompanhando o processo e também a gente pode utilizar até como um processo de autoconhecimento, né? Uhum. Porque a pessoa vai se observando, né? Aquelas emoções, aquilo que está represado. Eu diria que como se a gente estivesse ampliando a alma, que pode estar tão encolhidinha, né? E quando eu falo em alma, é assim, para ser de uma forma didática, assim, eu sei que é um conceito assim, tão amplo, mas eu quero dizer assim, o que compõe, composto pela emocional, pelo mental e volitivo, que é a vontade, né? Uhum. E que tem a ver com as tomadas de decisões, etc. Então, o floral ele vai ajudar a atuar no estado emocional e mental, né? E com Uhum. isso, o físico fica melhor, né? Bem aquela máxima, né? De como é que é? Mente sã em corpo são. Então, É. físico, emocional, mental, espiritual. E até mesmo a ligação assim com a espiritualidade fica mais fácil, até para você fazer uma oração, uma meditação, você estando num estado propicia que você fique num estado mais calmo, mais tranquilo, né? Embora, Uhum. voltando àquele assunto, não é místico, não é uma religião, é que tem, assim como médicos e terapeutas, existem terapeutas de tantas, que têm tantas formas, tantas religiões, cada um tem a sua forma, né? Cosmovisões e tal. Mas não é isso é uma questão do terapeuta, sabe? Você pode ter uma determinada religião, mas a técnica, o que você conhece na dermatologia,
a dermatologia não depende da religião que você tenha. Lógico que assim, os princípios, tudo isso agrega, né? Tudo que for positivo, logicamente que agrega a pessoa, mas não é nada ligado assim a Me mandaram uma misticismo, pergunta não. assim, que era uma Uhum. pessoa que fazia um tratamento psiquiátrico, que ela não poderia largar as medicações, mas nem é isso a proposta. A proposta é fazer uma associação para que você fique organizada internamente. E aí, nessa organização, a cada Sim, ida no seu psiquiatra, ele vai sentir você melhor e vai fazendo desmames. isso, Então, eu vejo exatamente. como uma associação e não que ninguém vai ser louco para mexer nessas medicações que estão todas organizadas e que já começaram, né? A gente está para Exato. formar terapeuta, né? Exatamente, exatamente. Não é da alçada do terapeuta floral lidar com a parte farmacológica, alopática, né? São Uhum. coisas realmente complementares, né? E ajuda em muitas situações. Por exemplo, até em distúrbios do sono, por exemplo. Você estava falando em desmame, eu estou me recordando aqui de um caso de um senhor que ele fazia 3 anos, quando ele chegou no consultório, ele falou que fazia uns 3 anos que ele tomava remédio diariamente para dormir, né, para conseguir relaxar, para conseguir dormir. E só que ele era como uma pessoa saudável, né? Mas ele chegou naquele ponto, devido a tantas circunstâncias de vida, e estava assim dependente de remédios, né, farmacológicos para poder dormir, né? E ele falou que ele queria, ao longo do tempo, procurar ir desmamando isso, mas... E daí eu conversei com ele, eu falei, olha, a gente vai fazer isso, mas em parceria com o seu médico, porque não é da minha alçada realmente falar para você reduzir as doses. Isso, à medida que você vai se sentindo melhor, você vai conversando com ele, ele vai diminuindo. Isso. E olha, isso foi muito bacana. Assim, depois de alguns meses, assim, que ele já fazia uns 3 anos que estava tomando. Lógico que não é um passe de mágica, ele precisa coisas mais agudas, resultados mais rápidos. Questões mais crônicas, a gente precisa de um tempinho para ir Claro. lidando com isso, elaborando, né? E aí ele foi melhorando, melhorando, chegou um tempo e diminuindo conforme a indicação do médico, e ele foi diminuindo os remédios, né? E aí conseguiu diminuir e parar até com os remédios, chegou um tempo, e depois ele ficou tão bem, que nem floral ele precisava mais. Mas ele ficou muito feliz, e ele falou, poxa, que bom, porque... E ele também constatou, ele falou, que bom, porque floral também não vicia. Porque é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Ai, floral, daí começa a tomar floral, tem que ficar tomando sempre. Não é obrigatório, não precisa. Ela pode optar por tomar e até ela se sentir melhor. Ela pode recorrer aos florais quando ela precisar. Eu digo assim que a melhor ajuda que a gente pode proporcionar a uma pessoa é ajudar essa pessoa a se tornar autônoma, independente, ou seja, ela caminhar com os próprios pés, né? Então não é uma coisa para prender a pessoa, é algo assim libertador, para que ela encontre recursos dentro de si e passe a ter uma vida com mais qualidade, com mais equilíbrio emocional. Porque eu sei, todos nós, né, é condição humana, todos nós, Jô, nós somos bombardeados por emoções no dia a dia, não é? Claro. Cada um na própria história, assim, para cada um parece o mais difícil, não é? A gente, quando está passando por alguma coisa, a gente fala, ai meu Deus, parece que só eu que estou sentindo isso, né? É. Mas, na verdade, é condição humana. E para cada um parece mais difícil, porque é a própria pessoa que está sentindo no pelo, né? Então, assim, o floral vem a ajudar essa pessoa a encontrar recursos internos, para ela resolver, para ela, assim, se sentir melhor e não ficar, assim, num estado, tanto tempo naquele estado que poderia ser resolvido mais rapidamente, né? Isso ajuda também nas relações
com as pessoas, os relacionamentos, relações familiares, enfim, a pessoa fica num estado muito mais adequado para interagir com as outras pessoas. Então, como eu falei para você, essa questão assim, tanto da qualidade de sono, e outra coisa, junto com essa questão do sono, a pessoa que dorme bem, o estado de ânimo dela no dia seguinte é outro. Mas um sono natural, quanto mais natural, melhor, né? Então, ela acorda já assim com uma outra disposição do que se ela tivesse sobrecarregada de química, não é? Claro. Então, outros aspectos também, porque muitas dessas, assim como a ansiedade provoca afecções de pele, ela provoca também uma série de outras questões, né? Então, por exemplo, tem gente que, quando está assim, muito ansiosa, parte para comer, né? Então, descarrega na comida. E, enfim, não é que o floral, assim, então vai tomar o floral, ele é um remédio para você emagrecer. Ele vai atuar de uma forma que você fique mais estável, mais equilibrada emocionalmente e evita, né? Vai baixar aquela ansiedade de uma forma natural, de dentro para fora, né? Tratando a causa, não simplesmente os efeitos. E com isso ela vai conseguir dimensionar melhor o que ela come, as escolhas ficam melhores. E tanto para quem come a mais, para quem come a menos também, né? Enfim, em muitas situações a gente... Norma, muito obrigada. Nosso tempo está quase acabando. Olha, eu fixei aqui o consultório o celular da Norma, 999-9609-9737. Então, depois desse nosso bate-papo, se você quiser organizar essa energia, acho legal marcar uma consulta para fazer. Te agradeço demais o convite. Nosso bate-papo foi ótimo. Hoje deu tudo certo, não caiu nada. Que bom. Vou deixar a live salva no IGTV para o pessoal ver de novo. E eu te agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho, eu também, viu? Obrigada. Um beijo para você, para todos aí que estão assistindo também. Foi um privilégio, uma alegria estar aqui junto, tá bom? Obrigada. Boa noite, bom descanso. Para você mais. Também. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.